oitavo ano, eu sou professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula 14.1. A gente vai trabalhar um pouquinho, mais com exercícios e problemas sobre a potenciação que a gente estudou na última aula, tá certo? Então, o objetivo para a aula de hoje vai ser resolver e elaborar problemas que envolvam o uso correto da definição e das propriedades da potenciação. Então, os materiais que você vai precisar para a aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis e borracha para você fazer as anotações e resolver os exercícios depois no caderno, certo? Então, a ideia aqui é vocês poderem resolver o exercício conforme a gente vai tendo a aula aqui em vídeo. Então, eu vou ler com vocês a pergunta e aí vocês pausam o vídeo, resolvem o exercício e depois vocês voltam aqui então para fazer a correção do que vocês fizeram no caderno. Então, vamos lá, eu vou ler com vocês primeiro o exercício de número 1. Classifique as expressões abaixo em verdadeiras ou falsas e justifique a sua resposta. Então, a letra A, a gente tem 4 elevado na quinta potência elevado ao quadrado. E ele diz que isso é igual a 4 elevado à quinta potência elevado ao quadrado, sem o parênteses no caso. Letra B, 4 elevado à quinta potência elevado ao quadrado com o parênteses e ele diz que isso é igual a 4 elevado ao quadrado, dentro do parênteses, elevado à quinta potência. C, 2 vezes 3 elevado ao quadrado, ele diz que é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 mais 3 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Letra E, 8 dividido por 4 ao cubo é igual a 8 ao cubo dividido por 4 ao cubo e 8 menos 3 ao cubo é igual a 8 ao cubo menos 4 ao cubo. Então, a ideia aqui é verificar todas essas sentenças aqui, utilizando como base o que a gente viu, sobre as propriedades da potenciação e sobre as regrinhas que a gente estudou. Então, façam com calma e com cuidado e voltem aqui para ver a resposta. Então, agora que você já fez, você vai conferir a resposta aqui junto com a prof. Então, a letra A seria uma sentença falsa ou uma sentença verdadeira? Uma sentença falsa. Por quê? Porque a gente sabe que quando eu tenho, por exemplo, 4 elevado na quinta potência, isso tudo elevado ao quadrado, significa que eu vou multiplicar esses meus expoentes, certo? Então, eu vou ter 4 elevado à décima potência. Porém, quando eu tenho 4 elevado na quinta potência elevado ao quadrado, ou seja, quem está ao quadrado aqui é a quinta potência. Então, 5 ao quadrado é 25. E aí, isso me dá diferentes números. 4 elevado na 10 e 4 elevado na 25. Eles não são iguais, portanto, a primeira sentença é falsa. Ok? Segunda sentença agora. A segunda sentença é verdadeira, porque aplicando a propriedade, a gente vai ter o quê? 5 vezes 2 igual a 10, que é o expoente da nossa resposta. E a mesma coisa acontece no outro lado da igualdade. Eu vou ter 2 vezes 5. E 2 vezes 5 a gente sabe que é 10 também. Então, eu tenho 4 elevado na décima potência, que é sim igual a 4 elevado na décima potência. Então, aqui a gente tem uma sentença verdadeira. Letra C. A letra C a gente também tem uma sentença verdadeira. A gente tem uma propriedade, que é a propriedade de potência de um produto. E essa propriedade garante exatamente o que está escrito aqui. Que se eu tiver dois números multiplicados, os dois elevados a uma potência, é a mesma coisa que eu multiplicar esses números e elevar o resultado à potência que eles estavam elevados, certo? Então, a gente tem aqui que essa sentença também é uma sentença verdadeira. Letra D é uma sentença falsa. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não consegue garantir essa igualdade, certo? Olha só, 2 mais 3 elevado ao quadrado, eu posso dizer que 2 mais 3 é 5, 5 elevado ao quadrado é 25, beleza? Agora, se eu fizer o outro lado da igualdade, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9 e 4 mais 9 resulta em 13, que é um número diferente do que 25. Então, essa propriedade ela não existe, tá, gente? A letra C é uma propriedade que a gente utiliza, a propriedade de potência de um produto. Agora, o da letra D não existe nenhuma propriedade dessa maneira, tá certo? Letra E, novamente verdadeira, porque estamos trabalhando agora com a potência de um quociente, que nada mais é que a operação contrária da propriedade da letra C. Então, a propriedade da letra C tem uma propriedade que é contrária a ela, que é a da divisão.
E ela fala justamente a mesma coisa, né? Se eu tiver dois números com potências, né, com expoentes iguais, dividindo, eu posso escrever a divisão dos dois números e aí eu elevar a potência. Uma outra maneira de eu escrever isso, e que a gente utiliza bastante quando a gente está trabalhando, o que é 8 dividido por 4? 8 dividido por 4 nada mais é do que uma fração, certo? 8 quartos. E aí a gente sempre trabalha assim, né? A gente coloca o parênteses e coloca 8 quartos ao cubo, que é a mesma coisa que está escrito aqui, que às vezes a gente escreve assim também, 8 ao cubo dividido por 4 ao cubo, certo? Então essa é a ideia, a divisão ali, ela tem uma propriedade sim, que garante a aplicação dessa separação aí dos expoentes, certo? Letra F agora. Letra F é falsa porque daí a gente volta aqui no da letra D, né? Não existe uma propriedade que garanta isso. Então, se eu fizer 8 menos 3 elevado ao cubo, eu vou ter 5 elevado ao cubo, que no caso seria 125, certo? E 8 ao cubo menos 4 ao cubo resulta em 448, ou seja, duas respostas muito diferentes, certo? Então, não fecha resultado quando é mais ou menos. A única propriedade que a gente tem é na multiplicação e na divisão, ok? Vamos para o exercício de número 2, então. Exercício de número 2, ele pede para a gente simplificar as expressões a seguir, obtendo uma única potência. Então, aqui o objetivo não é resolver as potências, o objetivo é utilizar as propriedades que a gente estudou para reduzir essa expressão a uma única potência. Então, a gente tem aqui na letra A, 2 elevado na quarta vezes 2 elevado na sexta, isso tudo entre parênteses, que está dividindo 2 elevado na quinta vezes 2 elevado ao cubo, entre parênteses, certo? Então, você pode resolver e eu espero você aqui para correção. Agora, a gente pode conferir a resposta, então, a gente vai iniciar fazendo o quê? Vamos resolver o que tem dentro dos parênteses. A gente sabe que multiplicação de potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Então, eu vou somar. 4 mais 6 vai resultar em 10 e 5 mais 3 vai resultar em 8. Então, eu tenho 2 elevado à décima potência dividido por 2 elevado à oitava potência. A gente sabe que divisão de potências de mesma base, eu mantenho a base e diminuo os expoentes. Então, eu vou diminuir esses dois expoentes. 10 menos 8 vai me resultar em 2 ao quadrado, ok? É só isso, tá, gente? É só escrever. Não preciso resolver quanto é 2 ao quadrado. Ele pediu para obter uma única potência, ok? Vamos para a letra B, então. Letra B é x elevado na quarta vezes x ao quadrado vezes x ao cubo. Tudo isso elevado ao quadrado, divididos por x elevado na quarta elevado na quinta potência, certo? Agora que você já fez, veio aqui conferir a resposta, a gente então vai fazer o quê? Vamos primeiro somar os expoentes, né, do que a gente tem dentro do parênteses e fazer a multiplicação desses dois aqui que eu já posso fazer. Então, 4 mais 2 mais 3 vai me resultar em 9, isso elevado ao quadrado. E 4 vezes 5 dá 20. Agora, 9 vezes 2 dá 18. Então, é x elevado à 18ª potência dividido por x elevado à 20ª potência. Eu vou diminuir os meus expoentes, vai ficar 18 menos 20, ou seja, eu fico com um expoente negativo, ok? Então, a resposta aqui é x elevado na menos 2. Tranquilo? Letra C agora. A gente tem aqui uma fração, né? Nosso numerador, que é o número que vai em cima da fração. 2 elevado a 5x menos 1, que multiplica 2 elevado a x mais 2. Isso tudo dividido por 2 elevado a 3x menos 2. Agora que você já resolveu, vamos conferir então qual que é a resposta correta. A gente tem aqui então, vamos iniciar, né, fazendo a multiplicação dos dois termos ali de cima. Mesma coisa, multiplicação de potências de mesma base, a gente vai somar os expoentes. Então, eu vou fazer 5x menos 1 mais x mais 2, ok? Então, vou fazer essa soma aqui. Eu escrevi essa fração agora usando os dois pontos, né, da divisão, para representar isso mais fácil, não precisar ficar usando duas linhas, né, para representar a fração. Então, eu posso escrever dessa maneira assim, ok?
5x mais x vai dar 6x, menos 1 mais 2 vai dar 1. Então, eu fico com 6x mais 1. Divisão de potências de mesma base, eu diminuo os expoentes. Então, eu vou diminuir o 3x menos 2. Cuidado que eu preciso usar os parênteses aqui, né? Porque eu tenho o menos, que vai ser menos tudo isso daqui. Então, eu tenho que fazer o chuveirinho ali com o menos, trocar o sinal de tudo ali que está dentro do parênteses, ok? Então, eu vou ficar com 2 elevado a 6x mais 1, aí fica menos 3x mais 2. Trocam todos os sinais do que está dentro do parênteses. Lembrem-se, a gente tem ali menos 3x mais menos 2. Então, este menos aqui vai trocar o sinal do que está dentro do parênteses. O 3x era positivo, né? Se não tem nenhum sinal é positivo. Mais 3x, trocando de sinal, fica menos 3x. Menos 2, trocando de sinal, fica mais 2. Então, por isso que a gente tem menos 3x mais 2, ok? Fazendo essa subtração, a gente vai ter 6x menos 3x vai dar 3x e 1 mais 2 vai dar 3. E fica dessa maneira, tá, gente? 2 elevado a 3x mais 3. Ele pede para escrever em uma única potência, só isso. Tranquilo? Letra D, então, letra D a gente tem 5 elevado ao quadrado, né? Vezes 5 elevado ao cubo, isso tudo dividido por 5 elevado na 1, vezes 5 elevado na 0. Então, a gente vai ter aqui essa fração, vou somar os expoentes aqui, né? Multiplicação de potências de mesma base, soma os expoentes. Então, 2 mais 3 é 5 na quinta, 1 mais 0 é 5 elevado à primeira potência. Então, eu tenho 5 na quinta dividido por 5 na 1. Divisão de potências de mesma base, eu diminuo os expoentes. Então, 5 menos 1 vai me resultar, então, em 5 elevado à quarta potência. Tranquilo, gente? Bem facinho, né? Exercício de número 3 agora, para praticar um pouquinho, né, os conceitos que a gente estudou. Calcule o valor de, letra A, 10 elevado na 0, menos 10 elevado na 0, menos 10 entre parênteses elevado na 0 e menos 10 entre parênteses elevado na 0. Então, vamos com calma. Você já fez agora o exercício, espero que você tenha acertado. Vamos conferir, então. 10 na 0, a gente sabe bem fácil que a resposta é 1, né? Qualquer número elevado à potência 0 vai ter sempre como resultado o número 1. Então, 10 na 0 é 1. Aqui eu tenho um menos, então vou ficar com menos 1, né? Menos 10 na 0 vai ser menos 1. O menos aqui está dentro do parênteses. 0 é um número considerado par. Então, na verdade, eu tenho só o 1 como resposta. O sinal aqui não vai entrar como minha resposta, porque todo número elevado a expoente par vai ter como resposta sempre positivo. Agora, menos 10 na 0 entre parênteses eu já calculei, é 1, só que eu tenho um menos aqui fora, então aqui a minha resposta vai ser menos 1, ok? Número 4 agora, calcule o valor de cada uma das seguintes potências. Então, aqui a gente tem algumas potências fracionárias, né? São bem tranquilas. Letra A, 1 meio elevado na menos 1. Letra B, 1 quinto elevado na menos 2. Letra C, menos 5 meios elevado a menos 3. E letra D, menos 1 oitavo elevado na menos 3. Então, vamos iniciar a corrigir agora que você já fez o exercício, tá certo? O que o expoente negativo nos diz? O expoente negativo nos diz que a gente tem que inverter a nossa fração. Então, aqui eu vou ficar 1 meio, vou transformar em 2 sobre 1, né? Ou 2 elevado na 1. Elevado na 1, a gente sabe que é o mesmo número, então a resposta aqui vai ser 2. 1 na quinta elevado a menos 2. Vou inverter, vai ficar 5 elevado ao quadrado. Isso vai me resultar, então, em 25, certo? Menos 5 meios elevado a menos 3. Vou inverter. O 2 vai para cima e o 5 vai para baixo. Então, eu vou ficar com menos 2 quintos. Continua elevado ao cubo, né, gente? Mas o sinal some, porque o sinal é o que faz eu inverter, né? Então, eu tenho agora 2 elevado ao cubo e 5 elevado ao cubo, que vai ser menos 8 sobre 125. Lembrando, expoente ímpar mantém o sinal da base, ok? Por isso que fica menos 8 sobre 125.
Aqui, menos 1/8, vou inverter, né? Vou ficar com menos 8 elevado ao cubo, perdão, era para ser cubo ou quadrado. A resposta aqui ficou como quadrado. 8 elevado ao quadrado é 64, tá certo? Então, cuidado aqui ao expoente par, resposta positiva. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro todos esses exercícios que a gente fez, juntando todas as informações que a gente estudou aí nas últimas aulas sobre potenciação, tá? Façam os exercícios com calma, revisem o conteúdo que vocês têm disponível e eu encontro vocês na nossa próxima aula.